Documento Jovem Pan. A cultura de solidariedade no Brasil é amplamente reconhecida em todo o mundo. O país é um dos mais engajados em ações voluntárias e doações na América Latina. Essa característica é frequentemente atribuída à diversidade cultural e ao forte senso de comunidade que permeia as nossas diferentes regiões. As organizações da sociedade civil são as principais catalisadoras de recursos para o nosso ecossistema filantrópico. Em 2024, as doações de pessoas físicas totalizaram 24 bilhões e 300 milhões de reais e se transformaram em ações na saúde, educação e assistência social. Acompanhe no Documento Jovem Pan de hoje como a solidariedade é uma ferramenta poderosa de transformação no nosso país. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o doador, ele é... A gente tem que pensar, sabe assim, quando você fizer uma analogia, igual, você conhece alguém hoje você está se conhecendo, então você olhou, pensou em doar, talvez, né? Então você pensou em se relacionar, nossa, aquela pessoa é interessante, vou, né, pensar. Aí você saiu uma vez, então você fez sua primeira doação. Você até colocou ela na recorrência, né? Agora, para esse relacionamento ficar firme e duradouro, né, virar um casamento, né, aí completar, né, bodas de prata, bodas de ouro, etc, né? Eu brinco aqui, quando no meu trabalho a gente fala, quando a gente vai pedir uma doação, a gente fala que a gente quer que a pessoa doe até 98 anos de idade, né? Então, porque essa é a ideia, né, do longo prazo. Mas para que isso aconteça, certo? Você não vai ter que cuidar desse relacionamento, você não vai ter que olhar para essa pessoa, né, e fazer essa troca, né? Você vai ter que entregar valor para ela. Porque se você, a partir do momento que ela se desencanta com você, o que acontece? Ela arruma outro e vai embora, né? Então, com o doador é a mesma coisa. A gente tem que pensar, o que fez esse doador fazer essa primeira doação? O que encantou ele? Como é que eu mantenho essa pessoa encantada? O que esse doador espera, né, da minha organização, da minha causa? Como é que eu me conecto com ele, né? Então, como é que essa conversa vai acontecer? O que eu tenho que entregar para ele? Então, não é tão simples assim. Você convidou o doador para doar, ele começou a doar mensalmente, você deixa ele ali e fala muito obrigado e está tudo bem, entendeu? Você tem que desenvolver esse relacionamento. Você tem que pensar no doador quando você vai fazer essa comunicação. Você tem que saber, ou você tem que buscar quais são as histórias que se conectam com esse doador ou com essa doadora, né? Ele é um trabalho intenso de dia a dia e que você nunca vai parar. E ele tem que ser muito bem feito para que a pessoa continue. O ideal não é só que ela continue, é que ela continue e convide as amigas e os amigos para se juntarem a ela, né? Então, que elas virem embaixadores da sua causa, né? Da sua organização. Então, ele é um processo, né? Eu falo assim, eu não conheço ninguém que acordou hoje e falou, hoje eu vou doar. Você conhece alguém? Eu não conheço ninguém. Acordei hoje e falei, hoje eu vou doar. Só tem um momento onde a pessoa acorda, né, e pensa isso. É quando acontece uma emergência. Porque você está sendo impactado em tantos lugares, então mesmo que você não receba um pedido de doação, você está vendo a tragédia, né? Em vários lugares. Então, a gente pode falar das enchentes, né, no Rio Grande do Sul, a gente pode, né, ter terremoto, tsunami, é aquilo que você vê a tragédia, você sente, você olha e fala assim, eu não queria passar por isso, tem pessoas passando por isso, e você se relaciona dessa forma, e aí você ativamente busca algum lugar para você doar, né? Então você pode ser impactado e responder, ou você mesmo busca. É a única hora que você, de verdade, você tem um grande número de pessoas que vão atrás, né, para poder ajudar. E na pesquisa do IDES mostra que 60% mais de 60% das pessoas que doaram na emergência, elas tinham interesse em continuar doando para a organização. Agora, para que isso aconteça, a organização tem que estar preparada para fazer essa oferta, né, de continuidade, de mostrar como é que o recurso foi utilizado, porque se a gente for analisar, as pessoas doam pela emoção, né? Então você se conecta emocionalmente e você vai precisar
continuar conectado emocionalmente. Mas a garantia da continuidade real, você tem que olhar o impacto, o resultado, né? O que é que está acontecendo, a transparência, né? Ver que o seu dinheiro está sendo, né? O recurso que você doou está sendo bem investido, que tem resultado. Então, você tem que juntar todos esses fatores para que a pessoa continue engajada, né, com a causa, que ela continue doando e que ela continue tendo orgulho de fazer parte daquele movimento. O cenário da doação no Brasil está em plena transformação. Embora o brasileiro seja reconhecidamente solidário e movido pela empatia imediata, um amadurecimento no comportamento de quem doa pode ser observado. É o que aponta a CEO do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, Paula Fabiani. O brasileiro, ele é solidário, né? Mas ele ainda ele é mais emotivo na sua doação. Então, ele doa numa emergência, ele doa para aliviar um sofrimento, mas a gente já vê avanços no comportamento do brasileiro no sentido de ser um pouco mais estratégico e procurar melhor, né, escolher as suas causas e escolher informações sobre as organizações antes de doar. Então, nessas 4 pesquisas que a gente vê uma evolução, né, com a maioria dos doadores afirmando escolher com cuidado, né, as causas e as organizações, aí acima de 80% desses doadores preocupados, tá? Um outro dado que preocupa é que 49% já deixaram de doar após notícias negativas. Então, mostra aí o papel da mídia e o papel, né, quer dizer, dos meios de comunicação, com um impacto muitas vezes até negativos em relação à prática de doar, né? Mas a gente vê também, né, que ainda temos um espaço para aumentar o engajamento do brasileiro na doação recorrente, porque as organizações elas precisam de dinheiro todo mês, né? Elas precisam de dinheiro recorrente, principalmente aquelas que atuam de forma, né, contínua. Não estou falando tanto das emergências. Mas a gente tem menos de metade da população, 49% que tem o hábito de doar para as mesmas instituições todos os anos, né? E esse número caiu, em 2015 era 69%. E aí a gente espera até que com o Pix recorrente, que agora é possível, né, de você poder cadastrar o Pix de forma recorrente, e em 2024 isso não era possível, que a gente possa também aumentar essa fidelização do brasileiro com algumas organizações, né? Que acho que essa recorrência da doação ela é muito importante para a manutenção das organizações e também para você ter uma cultura de doação realmente efetiva. World Giving Report de 2025, que é um estudo publicado pela Charity Aid Foundation, esqueci de falar que o IDS representa, né, a CAF, a Charity Aid Foundation, por isso que a gente divulga esse relatório. Ele mostrou como o Brasil ele está ali entre, né, numa posição mediana em relação ao mundo na prática da doação. Porém, o que ele mostra também é que, vamos dizer, em termos de percentual da renda, se a gente olhar para países europeus, o Brasil está melhor. Mas aí, em relação a países africanos, a gente está pior, né? E estamos ali pertinho em relação à renda, em relação aos Estados Unidos. Mas, quando a gente olha para o perfil dos milionários, o Brasil tem o número 25 no ranking de milionários, ou seja, é o 25º país com maior milionários no mundo. E quanto que esses milionários estão doando? É aí que a gente vê uma diferença, né? Enquanto nos Estados Unidos a prática da filantropia, a prática da doação é algo muito comum entre os mais privilegiados, esses com muitos recursos, aqui no Brasil a gente não tem essa cultura tão desenvolvida nas famílias de alto patrimônio. Eu acho que aí tem um espaço para a gente trabalhar. E tem aí questões culturais, né? Países de anglo-saxão, eles têm essa visão, né, muito positiva da filantropia e é cobrado, né? Quem ganha muito, quem tem muito, ele tem que devolver para a sociedade.
A Associação Médicos do Mundo, fundada há mais de uma década, é uma iniciativa filantrópica privada com o objetivo de promover o atendimento de saúde às pessoas e aos animais em situação de vulnerabilidade social, conforme relata o veterinário e voluntário da Médicos do Mundo, André de Geroni. Nós fazemos uma vez por mês, é o nosso principal trabalho. A gente vai até o centro de São Paulo e monta como se fossem hospitais e escolas, tanto um hospital humano quanto um hospital veterinário, né? E fazemos o atendimento dos vulneráveis. Com isso, a pessoa passa por um atendimento, passa por uma triagem, né, com os alunos da enfermagem, que são tutorados pelos profissionais já formados. Com isso, eles são encaminhados para várias áreas que a gente tem também nessa ação. Pode ser para o médico, para fazer curativo, para fazer testes. A gente trabalha com testes rápidos de hepatite, Covid, beta-HCG, para ver se a pessoa está grávida, entre diversos. Temos também atendimento com fisioterapeutas, biomédicos. Então, assim, toda a área que, quando a gente consegue ir para ação, a gente procura levar para esse atendimento. Quando são procedimentos que não são possíveis de serem feitos na rua, nós encaminhamos para o sistema público, né? Já pré-triado, né, com esse primeiro atendimento, e dependendo da nossa filial, né, a gente está em 7 cidades aqui no Brasil. A gente tem parcerias com a própria prefeitura e ele já entra direto nesse atendimento. Se precisar de alguma coisa mais específica, uma cirurgia, uma medicação que nós não tenhamos na hora. Então, assim, tem muitos que a gente faz o atendimento, às vezes até controle aí de doenças, acompanhamos até, a gente tem ginecologista, pediatra, então a gente até acompanhou já a gestação de algumas mulheres, então o pessoal já sabe, já conhece como é que funciona a ação. Às vezes a gente chega lá, já tem até a fila feita. A gente recebe, principalmente, são pessoas físicas que fazem doação. Às vezes a gente consegue alguma doação de alguma empresa da área de saúde, farmacêuticas, mas assim, são bem pontuais, então a gente está sempre precisando correr atrás dessa ajuda, né? Ela é bem flutuante. Por isso que, assim, nas nossas ações eu não consigo sempre dar uma certeza do que a gente vai ter nela. Assim, a gente costuma ter a maior parte, mas ela não é 100% constante. Hoje, a gente tem, assim, a subprefeitura em São Paulo consegue liberar a gente para fazer essas ações, mas, assim, é uma estrutura de uma empresa mesmo. A gente está sempre correndo atrás de pessoas para fazer toda a parte fiscal, a gente precisa ter gente para os trabalhos, os voluntários também, quanto mais a gente tiver, melhor a gente consegue fazer esse trabalho, né? Tanto profissionais quanto os estudantes. A ajuda financeira também, que a gente precisa, a gente precisa ter uma ambulância presente, a gente precisa ter ajuda para a segurança, então, às vezes a gente tem alguns serviços que são pagos, e a quantidade de pessoas aí, animais em situação de rua, né? Eles mesmos, é um volume muito grande, né? A gente brinca que, assim, o ideal seria a gente não ser necessário, porque daí a gente não teria o problema. Esse que é o principal ponto acabar com o problema, porque a gente sabe que não vai, mas a gente tenta atenuar ao máximo, aí o que, ajudando um indivíduo já faz parte aí do que a gente corre atrás. Em época de pandemia, o nosso atendimento no domingo, das mais ou menos 10 horas da manhã até as 14 horas da tarde, a gente chegou a fazer 400. Né? Hoje, a gente gira em torno ali de 60 a 80 atendimentos por ação.
Na Cracolândia, que a gente faz também alguns sábados aí uma vez por mês também, também por volta disso, por volta de 60, 70 atendimentos, dependendo do mês. Como o atendimento é feito na rua, então a gente depende muito, inclusive até do tempo, então dá uma variada boa. A cultura da solidariedade em alguns clubes de São Paulo é um pilar fundamental que transforma essas instituições de simples espaços de lazer em verdadeiros centros de impacto social. É o que relata a diretora de Desenvolvimento Social do Clube Atlético Paulistano, Cris De Angelis. A Chave do Coração é uma iniciativa que existe há 12 anos. Quem criou foi uma senhora chamada Terezinha Policastro, ela já faleceu. E é uma iniciativa incrível que hoje é formada por 67 sócias voluntárias. A maioria são senhoras, tá? E o que elas fazem? Elas trabalham muito, né? E eu acho que, em resumo, elas transformam o amor e a criatividade em eventos e ações para ajudar quem mais precisa. Em resumo, elas têm uma agenda extensa, que eu vou contar algumas ações durante o ano, que com a arrecadação de todos os eventos que elas fazem, 100% é revertido em projetos sociais, 100% do valor do dinheiro arrecadado, tá? Então, elas se reúnem toda segunda-feira, elas têm uma pauta, têm uma ata, elas são divididas por pastas de trabalho, então cada uma lidera uma ação, e aí elas formam a sua equipe. Com o falecimento da Terezinha, a Gilda Páscoa, hoje é a coordenadora da Chave do Coração, e a Adriana Dalcin é a vice-coordenadora. Além delas duas, eu tenho a Lisete e a Ana no financeiro, que eu mantenho contato com esse núcleo, né? Então é como se fosse uma empresa mesmo, né? Porque 67 é difícil, né? Então, através delas, a gente tem reuniões frequentes para ir tratando dos projetos. O público que elas ajudam é principalmente os idosos, mas também tem crianças, também tem adolescentes e pessoas em situações de mais vulnerabilidade, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos de ações. Mas antes disso, o que eu chamo de projetos sociais? A gente tem ações que a gente trabalha tanto o assistencialismo como a filantropia, né? Então, o assistencialismo é aquela ajuda mais imediata, que é a comida, produto de limpeza, produto de higiene, as cestas básicas, que é muito importante. Mas a filantropia, ela vai além, ela trabalha o desenvolvimento sustentável daquela instituição ou daquela pessoa que a gente quer trabalhar. Então, são projetos mais estruturados, tá? Então, da onde que vem a verba? Vou trazer alguns exemplos. Elas fazem evento de tranca. Então, quando você faz um evento de tranca, você cobra o ingresso. Então, para jogar, você tem que pagar. Tem um projeto enorme que elas fazem de desfile, que chama Desfilando Corações. O que é isso? A gente chama marcas, as marcas, elas pagam para participar do desfile, elas colocam as roupas delas, são 10 looks na passarela de cada marca que participa, e as pessoas compram o ingresso para ver um desfile, que é um desfile realmente muito sério, né? E toda a verba, tanto dos ingressos como das marcas que pagaram para estar ali, é 100% revertido para os projetos sociais. Além da Chave do Coração, a Diretoria de Desenvolvimento Social do Clube Paulistano tem outra área que trabalha em prol de projetos sociais. Ela é chamada de CAP do Bem, que nasceu há 11 anos com sócios que doavam sopas nas ruas. Então, vou tentar citar alguns projetos principais. A gente doou um parquinho enorme de madeira, aqueles parquinhos ao ar livre, por uma instituição de contraturno da prefeitura. Então, as crianças vão para a escola e no contraturno elas estudam nesse local. E não tinha nada muito divertido para elas. Então, uma das doações foi essa. A outra coisa, a gente doou por uma outra instituição também, que vai no contraturno escolar, uma biblioteca. Um dos projetos que me emocionou muito, que a gente fez recentemente, foi um projeto que chama Mochilas Eletrodependentes. O que é isso? Tem crianças que dependem de uma tomada para viver. Então, eletrodependente, depende de eletricidade. Por que elas dependem de uma tomada? Especificamente esse grupo, porque elas têm ou alguma deficiência ou alguma questão no intestino. Elas estão sem intestino, então elas não comem. Então, elas têm que ter uma alimentação parenteral, que a gente chama. Então, a maioria fica de 16 a 18 horas numa bomba.
Então, elas estão em hospital ou elas estão em home care. E a Aline, que é uma amiga minha maravilhosa, tem um filho nessa condição e ela não aceitou que isso aconteça com o filho dela. Então, ela e o marido primeiro fizeram um protótipo de uma mochila que funcionava como uma bateria para o filho dela sair de casa. E foi, assim, uma descoberta enorme. E aí, claro, sempre aparecem os anjos da guarda. Então, ela conseguiu que patenteassem e que fizessem todos os protótipos da mochila, e hoje essa mochila tem certificações internacionais. E ela fabrica essas mochilas, de acordo com a necessidade da criança. E esse é um prato muito bonito, porque, veja, elas sobrevivem. E aí você traz vida para essas crianças. A gente chamou. Eu disse que eu queria 10 crianças do SUS. Então a gente escolheu 10 crianças, os 10 primeiros da lista, do Hospital Menino Jesus. Então veio elas, as famílias, para o clube paulistano. A gente fez um momento, primeiro umas brincadeirinhas com o tio Panda maravilhosa de bexigas, depois uma contação de histórias lúdica com música e fizemos as entregas para as crianças. Então assim, elas podem estudar, essas crianças, elas podem ir no teatro. Então a gente beneficia não só essas crianças, uma família inteira que volta a ter vida. E a sociedade a se mobilizar, porque os espaços vão ter que estar preparados para eles também, porque agora eles também vão ocupar os espaços, porque os espaços também são deles. A solidariedade moderna rompeu as barreiras geográficas e encontrou no ambiente digital um terreno fértil para crescer. Atualmente, a cultura de ajudar o próximo não depende mais apenas de eventos presenciais. Ela acontece em tempo real, conectando causas a doadores por meio de plataformas de financiamento coletivo. É o que relata o fundador e CEO do Vaquinha, Luiz Felipe Geller. O que os dados da plataforma mostram sobre os volumes de doação, né, e o perfil das campanhas é que o brasileiro realmente ele é muito solidário. A gente tem um volume crescente de doações e essas doações elas estão concentradas, ou boa parte delas acontece para casos emergenciais, né? Então, quando acontece alguma coisa como foram as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, até o tornado agora no Paraná, esses são momentos que mobilizam muito os brasileiros. A gente tem uma mobilização muito rápida e muito grande em torno dessas causas e o pessoal costuma ajudar bastante. E o que a gente vê também aqui dentro do Vaquinha são os casos de saúde onde principalmente tem tratamentos muito longos, tratamentos muito relevantes, onde o custo do medicamento, o do tratamento está muito caro, e aí essas famílias precisam de ajuda das pessoas para conseguir arrecadar esse dinheiro. Esses são os dois que mais movimentam recursos, assim. Apesar disso, eu acho que, de novo, a gente tem muitas causas aqui que acabam recebendo também, mas essas são as duas frentes que são as principais. E eu acho que a tecnologia, hoje em dia, ela é fundamental para ajudar a pessoa a doar, para ela poder estar mais próxima da causa dela, para poder acompanhar o que está acontecendo, né? Até para olhar a prestação de contas ou o impacto que ela está propiciando com a doação dela. Então, acho que a tecnologia ajudou bastante nesse sentido. Fica muito rápido e fácil de doar, e os próprios meios de pagamento, eles acabaram se sofisticando bastante, né? As plataformas de doação também, para permitir que a doação seja cada vez mais rápida, que a experiência do usuário seja cada vez melhor, e que o impacto disso chegue na ponta também de forma cada vez mais rápida e seja acompanhado pelo doador de forma muito constante. Eu acho que plataformas como o Vaquinha, eles ajudam a dar muita visibilidade e potencializar as arrecadações, né? Antes as pessoas tinham que começar essas arrecadações quando elas precisavam de dinheiro, ficavam muito restritas aos seus amigos e quem conheciam essas pessoas, né? Eu acho que o fato de ter uma plataforma como o Vaquinha no meio do caminho, ele entrega uma certa reputação, uma certa segurança, transparência, credibilidade que a pessoa precisa para saber, puxa, mesmo eu não conhecendo quem está do outro lado, quem vai receber esse recurso, eu tenho um ente no meio do caminho que me garante que se alguma coisa der errado, se eu tiver qualquer desconfiança, eu tenho que recorrer e consigo de alguma forma corrigir esse erro, né? Então isso acaba fazendo com que mais pessoas se disponibilizem a doar, porque tem justamente essa segurança, essa camada extra de segurança entre elas e quem está recebendo o dinheiro. Acho que isso ajudou bastante, fora que tá todo mundo enxergando ali a história que está sendo contada, então tá todo mundo
atento ao que está acontecendo, fazendo uma espécie de auditoria, né, acompanhando a história no momento que ela acontece. Isso é muito legal para todos os usuários, porque acaba sendo uma força coletiva, né, das pessoas, todo mundo olhando para a mesma causa e podendo entender melhor o que está se desenrolando ali, e dá muita velocidade para a história, dá muita transparência para as histórias que acontecem aqui. A Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade é uma organização de São Paulo que é responsável pela reintegração de pessoas em situação de rua. Ela se destaca por não oferecer apenas um auxílio paliativo, mas sim uma rota de saída definitiva da vulnerabilidade social. É o que aponta o fundador da Arca, Luiz Felipe Sabará. E tomei a decisão de ir para a rua de madrugada. No primeiro momento eu fui com algumas turmas dessas que levam roupa, comida, água para as madrugadas, mas logo eu já percebi que não fazia muito o sentido para mim fazer essa ajuda momentânea de assistencialista sem entregar algo mais profundo para essas pessoas que realmente transformem a vida delas. E aí foi quando a gente criou o movimento da Arca, que quer dizer Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade, e a gente começou a conectar essas pessoas que estão nas ruas com empresas e promover emprego para as pessoas que estão nas ruas. A gente viu que isso fazia muito mais sentido e dava muito mais certo, principalmente para quem está na rua, do que simplesmente fazer um trabalho até que necessário, mas que muitas vezes incentiva as pessoas a permanecerem naquela situação que não é boa para elas. Então, às vezes até as pessoas acabam fazendo mais para si mesmas do que para quem está na rua. Quem está na rua precisa de oportunidade, precisa de emprego. E foi assim que a Arca começou e foi crescendo. E até hoje a gente continua fazendo um trabalho aí que já atendeu mais de 3.500 pessoas, né, tirando essas pessoas das ruas e dando dignidade por meio do emprego. Bom, a Arca ela trabalha por meio de o que a gente chama Jornada da Autonomia, tá? Que são 5 etapas, tá? A primeira etapa delas é a abordagem na rua. E a Arca tem toda uma técnica, né, uma metodologia de abordagem que ela já visa fazer com que a pessoa que está na rua visualize a vida que ela pode ter. Então a gente leva um menu mesmo impresso, como se fosse de restaurante assim, com as vagas disponíveis de emprego. E a gente mostra para essas pessoas, muitas inclusive falam, não, já fui garçom, trabalhei com limpeza, já fui vigilante e tal. E aí, uma vez que a pessoa visualiza aquela situação, facilita a segunda etapa, que é o acolhimento, né? Então, segunda etapa é o acolhimento. A gente construiu 18 espaços na cidade, a gente chama de centros temporários de acolhimento, que são bem qualificados. Tem espaço para canil, né, cachorro, porque muitas pessoas que estão nas ruas têm o cachorrinho. Tem espaço para estacionar as carroças, tem sala para fazer com a computação, aula de computação para fazer um currículo. Então esse acolhimento ele é muito importante e ele é a segunda etapa. A terceira etapa é a qualificação, que é uma qualificação que ela começa com um socioemocional, trazendo para essa pessoa uma visão de mundo não de vítima, mas de herói, né? Contar para ela, fazer ela perceber que ela é uma pessoa herói, que está ali na rua, mas que venceu muitos desafios e que ela não precisa se vitimizar, que ela vai ter oportunidade e vai conseguir sair daquela situação, né? Então essa é a terceira. A quarta é o emprego mesmo. E aí que tem uma questão muito interessante que a Arca faz, que é transformar terrenos baldios da cidade em hortas urbanas. A gente chama disso de horta social urbana, o projeto da Arca. E aí, nesses espaços que são transformados em produção de alimentos saudáveis, orgânicos, a gente coloca essas pessoas para trabalhar com emprego mesmo, elas recebem um salário, e dali elas também são encaminhadas para outras mais de 200 empresas parceiras que também encaminham para aquela vaga que a pessoa escolheu ali no menu, quando ela foi abordada na rua. E aí vem a quinta etapa, que é a moradia. Quando a pessoa foi abordada, foi acolhida, foi qualificada, foi por emprego e topa sair do albergue, sair da rua, aí a gente faz a mobília da casa dela quando ela escolhe um espaço para morar. E é muito legal, porque isso completa esse ciclo de autonomia que começa na abordagem e vai finalizar ali na moradia, a pessoa ter a casa dela, né? Porque
Em inglês, inclusive, a pessoa que mora na rua é conhecida como homeless, né? A pessoa que não tem uma casa. Então a gente termina essa etapa fornecendo essa possibilidade, desde que a pessoa conquiste essa moradia, a gente mobília e faz todo um trabalho ali para a pessoa viver bem. E muitos acabam mudando de casa, indo para casas melhores e tal. Enfim, essa etapa para nós é muito importante, e essa jornada da autonomia é o que a gente entende que faz o projeto funcionar tão bem há tantos anos. A Make-A-Wish é uma organização, é a maior organização do mundo que realiza sonhos de crianças em tratamento de doenças graves. Ou seja, através do sonhar, através da gente entregar experiências maravilhosas, a gente promove a saúde emocional da criança e da sua família no momento mais importante do tratamento e da manutenção daquela doença. A Make-A-Wish no mundo ela existe há 45 anos e no Brasil a gente fez 17 anos em outubro esse ano, e a gente está em 50 países em todos os continentes. Acho que o último continente que falta a gente ter o nosso cantinho lá é a África, que com certeza em 2026 é onde todos nós estamos, né, buscando alcançar e poder estar justamente no mundo todo, né, porque a gente entende que a nossa causa é uma causa universal, né, crianças em tratamento, hoje que não importa a etnia, a classe social, todas essas crianças merecem e precisam ter a sua saúde emocional estimulada. Crianças se inscrevem ao nosso programa sempre através do nosso site, são muitas vezes referenciadas pelos hospitais parceiros, né, então principalmente a equipe de psicologia, assistente social, ela fomenta e estimula as famílias a se inscreverem, principalmente quando ela entende que aquela criança precisa de um estímulo, né, para melhorar a saúde emocional. Ao receber essas crianças, o que nós fazemos, né? A gente faz toda uma validação documental de laudo médico, entender qual que é o momento da doença dessa criança, mas o mais importante, a gente começa a se conectar, criar vínculo com essa família para entender qual é o sonho. Isso ele acontece através do nosso grupo de voluntários, então a gente tem uma comunidade no Brasil de mais de 200 voluntários ativos e no mundo são 36 mil voluntários atuando dessa mesma forma, que é criar vínculo com aquela criança e com aquela família. A partir desse vínculo criado, a gente captura o sonho. Ou seja, a gente tem 4 tipos de sonho na Make-A-Wish: de ter, de ser, de ir, quer dizer, de viagens, e de conhecer pessoas que as inspiram. Então, dentro dessas 4 categorias, a gente entende qual que é o sonho daquela criança e a gente desenha uma jornada. A jornada de sonho é uma metodologia da Make-A-Wish, que ela é baseada na psicologia positiva, que ela cria pequenas doses de positividade ao longo de um período de 3 a 8 semanas. O que a gente está fazendo, né? A gente está criando momentos que aquela criança pare de pensar na doença, aquela família pare de pensar no tratamento e ela volte a pensar no que ela quer do futuro, o que ela ama, o que traz alegria para ela. E toda essa jornada ela é realizada com essa comunidade de voluntários ativos e principalmente de parceiros que doam os produtos, os serviços, as experiências para aquela família, que isso pode ir desde o cinema, do teatro, pode desde doação de produtos como videogames, bicicletas e obviamente a participação de celebridades que nos ajudam justamente a devolver um pouco para essa comunidade a alegria que muitas vezes eles fomentam. A psicóloga Elaine Santos é voluntária da Make-A-Wish no Brasil há 4 anos. Chamada delicadamente de fada, ela ajuda a realizar os sonhos das Rush Kids, que são crianças em fase terminal de determinada doença ou as que não têm um bom prognóstico. Lembrando que tem uma estatística dentro da Make-A-Wish, nem todas as crianças vêm falecer. Então, muitas doenças são remissivas. A proposta da Make-A-Wish é justamente envolver essa criança, essa família no sonho, para que ela tenha uma esperança. E esse papel é fundamental, porque muitas crianças, a doença zero, entra em remissão e precisa só de algum outro cuidado. O papel da psicologia é principalmente sobre o luto, porque ainda é um tabu na nossa cultura, na nossa sociedade, falar sobre o luto. Porque ele é dolorido, é uma perda. Então é importante a gente sempre cuidar dessa família para aprender a elaborar esse luto, porque é uma perda. E eu não digo só uma perda da criança, claro que é a mais importante, mas é uma perda também da vida social.
Muitas mães ficam internadas com essas crianças meses e anos. A criança não vai para a escola, então muitos sonhos são de um tablet ou de um smartphone para que elas possam acompanhar a escola, os amiguinhos. Então é uma perda geral. E a psicologia ajuda essa família, essa criança a entender aquele momento que ela está vivendo e principalmente o suporte para o luto. Todos os sonhos são diferentes, marcam a gente muito, mas este sonho foi especial. Era uma criança já em fase terminal, tanto que eu realizei o sonho, que eram compras no shopping. Ele queria compras e era uma criança que já não conseguia andar, estava bem à base de morfina, muita dor. E aí fui eu e a mãe ao shopping, aí eu coloquei ele no meu ombro e a gente ficou andando, depois um pouco no colo, ele pesado, aí no colo da mãe. A gente pegou um carrinho, aqueles carrinhos que tem no shopping, e o pai é mecânico desses carrinhos de Fórmula 1. E o menininho tinha uma habilidade para manobrar aquele carro que você não tem ideia, parou o shopping, foi uma coisa incrível. E à medida que eu fui dizendo para ele, vamos comprar isso, aquilo que eram sonhos, ele queria bala, carrinho, um bonequinho, e num determinado momento, fico até emocionada, ele começou a andar e olhar pelo shopping, pelas vitrines. Gente, foi lindo demais. Daí ele parou e disse assim, mãe, eu estou andando. A gente almoçou no shopping e foi em dezembro. E aí ele queria um carrinho de controle. Eu falei, olha, a fada não tem recurso para isso. Mas o que você acha da gente pedir para o Papai Noel? Claro que eu tinha um recurso para comprar. E aí o Papai Noel, ele foi lá, conversou, fez foto com o Papai Noel. A gente fez um álbum dele, enfim, com toda essa experiência. E aí a gente queria que o Papai Noel entregasse para ele, para fazer tudo, porque eu sabia que ele não ia chegar até dezembro, até no Natal. E aí a gente arrumou todo mundo se engajou, o pessoal da loja. Aí o Papai Noel falou, olha, eu não posso entregar, porque tem uma fila de crianças gigantes. E a gente deu um jeito, aí o Papai Noel falou que ia ao toalete, veio, e ele no meu colo, assim, já bem cansadinho, tudo, realizou o sonho. Foi a coisa mais linda, assim, sabe? De ter pessoas que também ajudaram a gente a realizar esse sonho. Então, me marcou muito. Infelizmente, depois de um tempo, ele faleceu, mas ficou aquela memória, isso que é muito importante. A advogada Vanessa Santos é voluntária da Make-A-Wish há 8 anos. Bom, a Make-A-Wish para mim é uma forma de ter um contato com um mundo diferente do mundo em que eu tô circunscrita, digamos assim. Eu tenho contato com crianças, com famílias, realidades diferentes. E uma possibilidade também de troca dos meus sentimentos, do meu tempo, da minha energia com essas famílias. Então, para mim, é um trabalho voluntário que tem bastante significado. E para as crianças, basicamente, são crianças de 3 a 17 anos que tenham doenças graves, que coloquem em risco a vida dessas crianças. Bom, essas crianças têm uma rotina muito difícil. Hospital, tratamento, dor, remédio, porém elas continuam sendo crianças e, como conversamos, a alegria é muito incitar essas crianças. Elas querem continuar a ser crianças, elas querem continuar a brincar, elas querem continuar a sonhar, a ter uma vida normal. Elas não entendem exatamente por que elas estão passando por isso. Algumas crianças, a gente tem contato como o da Valentina, ela já nasceu com uma doença congênita e, enfim, nunca teve uma vida normal, mas a gente faz bastante sonho de criança que chegou a ter uma vida normal, as crianças com câncer, sobretudo. Então ela não entende por que a vida dela mudou tanto. O que a gente faz é exatamente trazer esse resgate da infância, esse resgate da alegria, esse resgate de poder sonhar e sair um pouco daquele mundo de hospital. A Make-A-Wish realiza sonhos. Então, o nosso intuito não é simplesmente ela quer um tablet, vamos lá e manda pelo correio o tablet. A gente quer que aquele dia seja inesquecível. É o dia, é a experiência de ter o sonho realizado. Então, essa parte da magia, quanto mais a gente consegue trazer de mágico, de bonito, de inesquecível para essa criança, é o que torna mais importante pra gente. Por exemplo, para as crianças pequenas nós nos vestimos de fadas.
Porém, para as crianças maiores, a gente tenta trazer outros elementos, e mesmo para as crianças pequenas, a gente traz outros elementos também para tornar aquele dia inesquecível. Sempre tentamos trazer comida predileta da criança, às vezes fazemos decoração de balões, ou leva por exemplo, a Valentina pediu para ir no shopping center. Levamos ela no shopping center, levamos ela na casinha do Papai Noel, andar de carrinho. Tentamos fazer que aquele dia seja inesquecível para a criança, não seja só a entrega do objeto que ela pediu. Além de que a gente pode fazer sonho, a gente não faz sonho só de entrega de objeto, mas a grande maioria das crianças pedem um objeto e a gente tenta trazer uma forma com que a gente chama de magia mesmo, que para aquele dia seja inesquecível para a criança. Porque até mesmo dentro do contexto de outras crianças que estão numa situação de saúde mais grave, é que aquele dia seja importante. Mariana Robra é fundadora e presidente da Cabelegria, que nasceu em 2013. O que começou como um projeto pessoal de Mariana e sua sócia Milene para doarem seus próprios cabelos, transformou-se em uma rede de solidariedade que já atendeu milhares de pessoas em todo o Brasil. A ideia inicial era apenas uma campanha nas redes sociais para coletar doações de cabelo de forma mais expressiva. O sucesso foi imediato. Em menos de um mês, receberam mais de 1.000 doações de cabelo. O grande ponto de virada ocorreu quando as fundadoras perceberam que os hospitais não tinham estrutura para transformar o cabelo bruto em perucas. Diante disso, elas decidiram aprender o processo de confecção e buscar parceiros para garantir que cada doação chegasse ao paciente como uma peruca de cabelo natural. Foi em 2015 que a gente expande o trabalho da Cabelegria e começa a atender mulheres que passam e passaram pelo tratamento oncológico ou que perderam seus cabelos por outras patologias também, como alopécia, queimaduras no couro cabeludo, mulheres que foram escalpeladas. E aí, em 2016, a Cabelegria também deu 2 grandes passos dentro da história da organização, que a primeira delas foi a contratação da nossa primeira costureira. Então, a gente conseguiu ali sair de uma mão de obra voluntária e passar para uma mão de obra específica, né, onde a gente tinha uma pessoa ali dedicando o seu tempo para a produção das nossas perucas, para a gente aumentar a nossa produção. E foi a abertura do nosso primeiro banco de perucas físico. Então, em parceria com o Hospital Santa Marcelina, a gente inaugurou um espaço, né, que é onde é praticamente uma loja de perucas, um espaço com diversos mostruários de peruca, onde o paciente pode entrar nesse espaço, experimentar quantas perucas quiser e levar gratuitamente a peruca que mais gostar. E também inauguramos o nosso banco de perucas móvel, que é um caminhãozinho adaptado, né, como se fosse praticamente um banco de perucas físico, só que ele é sobre rodas, o que facilita bastante o nosso trabalho de parar esse caminhão, levar ele para outros estados, parar na porta dos hospitais e fazer a entrega e a distribuição das perucas gratuitamente. Então, eu acho que, bem resumida, a história do Cabelegria é isso. Hoje, a gente já também saiu de um escopo só de atendimento com a doação da peruca. Então, hoje, a Cabelegria, a gente também oferece um atendimento multidisciplinar para os nossos pacientes, com atendimento psicológico, atendimento com a nossa assistente social também, tudo de forma gratuita. Além da Cabelegria, também promover oportunidade de qualificação e geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente tem um programa onde a gente qualifica mulheres para que elas possam aprender toda a produção da peruca, produção ali de cabelos também, de apliques, para que elas possam ter isso como forma de geração de renda para elas também, além da Cabelegria também contratar algumas dessas costureiras para produzir as perucas. Eu falo que com o mesmo carinho que a gente olha para as pacientes e para a autoestima das pacientes, a gente também olha para a autoestima das costureiras que fazem esse trabalho com tanto amor e carinho. Então, a gente sabe que a costura é uma mão de obra muito desvalorizada no mercado de trabalho. Então, para a gente é muito importante também sempre trazê-las para a mesa junto com a gente, para entender se o valor que a gente está pagando para elas é um valor justo, até porque a gente sabe da importância do trabalho delas. Inclusive, a gente leva as costureiras junto com a gente para entregar as perucas, para que elas possam entender que o
que o trabalho delas não tem só um valor, né, um valor em espécie, mas tem um valor no propósito, que tem um propósito atrás daquilo. E elas adoram, inclusive, participar desse momento junto com a gente. Então, a gente tem acesso a diversos estudos que diz que quando o paciente está com a autoestima elevada, isso influencia diretamente na adesão ao tratamento daquele paciente. Então, a gente tem acesso a diversas mulheres que param de socializar, que param de ir para a igreja, mulheres que param de sair na rua, que param de ir no mercado, porque não querem que outras pessoas a vejam careca. Mesma coisa, adolescentes que param de ir para a escola. E a peruca, para essas pessoas, faz total diferença. Claro que aqui na Cabelegria a gente sempre levanta a bandeira da autoestima, independente de como você prefere passar pelo tratamento, mas eu sempre falo que estar careca tem que ser uma opção e não uma condição. Então, se o paciente não quiser passar pelo tratamento careca, ele pode contar com a Cabelegria, que a Cabelegria vai dar uma peruca para ele de forma 100% gratuita. Em Pardinho, a mais de 200 quilômetros de São Paulo, a sociedade civil se organiza para carregar no colo aqueles que a sociedade muitas vezes vira as costas, os animais de rua. A protetora de animais independente e presidente da ONG Patrulha Pet Pardinho, Juliana Gomes Freire, é exemplo disso. Eu hoje atuo na Patrulha Pet Pardinho, né, que é um grupo de proteção animal independente da cidade de Pardinho, que hoje nós estamos já há 3 anos trabalhando com proteção animal de forma independente, e agora a gente está conseguindo montar uma ONG formalizada. Então vai ser a ONG Patrulha Pet e Força Pet Pardinho. São 2 grupos de proteção independentes da cidade que se juntaram para formar uma ONG formalizada para poder ajudar da melhor forma possível os animais da cidade em situação tanto de rua quanto de maus tratos, né, e tudo isso. Esse grupo que nós temos hoje em dia, nós temos 200 pessoas que mais ou menos fazem parte do grupo, né? Cada um trabalha de uma forma, cada um ajuda como pode. Então a gente vive muito de vaquinha, de rifas, né, de doações. Então a gente basicamente se sustenta e sustenta os nossos animais, porque quando a gente resgata um animal e ele precisa ir num veterinário, precisa de ração, medicação, então o grupo se junta para fazer as vaquinhas, fazer as rifas. Recentemente a gente fez um evento beneficente para a causa animal, a gente fez um show de prêmios, né? E foi uma tarde linda, e aí conseguimos arrecadar bastante dinheiro para pagar as nossas dívidas. Então o grupo basicamente ele se sustenta hoje, né? Dessa forma. E com a ONG a gente pretende conseguir dinheiro com o poder público para conseguir manter uma ONG formalizada, porque você tem uma ONG no papel é uma coisa, você tem uma ONG física é outra coisa. Então você precisa de um espaço, esse espaço precisa de água, luz, enfim, toda a estrutura. Precisa de pessoas trabalhando lá, né? Então a gente sabe que esse é um passo grande para o grupo, é um passo grande para a cidade de Pardinho, porque vai ser a primeira ONG registrada da cidade, graças a Deus. Meu propósito de vida é realmente assim, ajudar os animais. Eu acho que os animais de rua, né, principalmente, né? Eu acho que são muito carregar no braço aqueles que a sociedade vira as costas, né? Então, assim, a gente tem muitos animais domésticos que são bem cuidados, temos muitos animais domésticos que são mal cuidados, e a gente tem esses da rua que são totalmente negligenciados, né? Ninguém olha por eles, né? Muitas pessoas passam e chutam e maltratam e dão veneno. Então, eu acho que é mais ajudar quem realmente precisa, né? Quem está ali em situação de risco. Eu acho que é uma frase do Mandela que eu gosto muito de usar, está em nossas mãos fazer do mundo um lugar melhor para todos, né? O Instituto Animale nasceu com um propósito claro:
ser a voz de quem não pode pedir ajuda. Em apenas 1 ano de estrada, eles transformaram a dor em esperança para mais de 210 vidas, convertendo situações de abandono de animais em novas oportunidades de esperança. É o que aponta a fundadora do Instituto Animale, Brenda Santos. Eu acho que o principal objetivo do projeto e de várias outras ONGs que hoje atuam com a causa animal é justamente diminuir a incidência desses casos, diminuir a quantidade de animais na rua, diminuir a natalidade de animais de rua, né? São muitos animais nascendo todos os dias na rua, né? A gente resgata muitas mãezinhas, né, grávidas ou com bebês recém-nascidos. Então, eu acho que conscientizar sobre todos esses aspectos, né? O abandono, a adoção, a castração responsável. Então, acho que de forma geral, o objetivo de uma ONG ela é muito mais ampla do que só resgatar e colocar para adoção, né? É mudar o pensamento ali de uma cadeia de pessoas, ali, de um grupo de pessoas mesmo. A caridade, para mim, ela é se doar. A caridade, para mim, é você não olhar única e exclusivamente para aquilo que importa no seu dia a dia, é ter empatia, é olhar para o outro, não necessariamente, no meu caso, para animais, né, principalmente, mas olhar para outras pessoas. Às vezes tem gente passando necessidade na nossa frente e a gente não vê, sabe? A gente, hoje, na rotina que principalmente em grandes cidades como São Paulo, a gente não enxerga mais as pessoas, né? A gente anda, às vezes, muito corrido, às vezes dentro de um transporte público sem conseguir olhar para a cara do outro, lendo, mexendo no celular, e a gente não olha, às vezes, o que está na nossa frente. E eu acho que a caridade é muito olhar o que está na nossa frente e se dispor mesmo para ajudar outras pessoas, para ajudar animais, para ajudar tanta gente que precisa hoje em dia. Então, eu acho que é principalmente abdicar de você mesmo, e eu falo isso como fundadora de ONG, que abdico de muitos finais de semana com a minha família, com meus amigos, para estar cuidando dos animais no abrigo, para tirar foto de animais no abrigo, para ir atrás de parceria, para fazer reunião com parceria, para fazer evento. Então, a gente às vezes fica em falta, né, com essas pessoas que estão ali ao nosso redor, justamente para se doar para uma causa maior. Johanna Pellman, diretora executiva do Instituto Caramelo, ressalta o poder das redes sociais para a adoção de animais de rua. E eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente vê no Instituto hoje, quando eu te falo sobre transparência, sobre conversa com os doadores, é a geração de conteúdo. Então, o material, né, a gente conseguir filmar do resgate ao tratamento que a gente faz dentro de casa, até esse animal saudável, é onde a gente cria essas histórias nas redes sociais para as pessoas se apaixonarem e poderem adotar. Então, hoje a gente faz muitas adoções via redes sociais, a gente também faz eventos de adoções uma vez por mês em grandes centros comerciais de São Paulo. A gente, às vezes, a pessoa se apaixona por um animal, a gente leva a 400, 500 quilômetros de São Paulo. Quando a adoção, a gente sente que aquela adoção vale a pena da gente fazer essa mobilização de logística mesmo. Mas o desafio, assim, é muito grande, porque são muitas histórias, nem todas têm todo esse material. Então, a gente está sempre quebrando a cabeça de como a gente conta, né, para os seguidores essas transformações, né, que a gente fala isso muito no Instituto. A gente não consegue dar o final feliz, a gente consegue dar um recomeço. Então a gente recolhe esse animal, dá uma condição, cuida da saúde, das feridas da alma também, que a gente chama, porque a gente faz um trabalho comportamental, mas quem dá o final feliz são os nossos seguidores, são os amantes da causa animal, e assim, a adoção é realmente a melhor forma de ajudar um trabalho que hoje cuida de animais, não tem dúvida. O nosso desafio financeiro é muito grande, porque a demanda reprimida é enorme. Então, a gente recebe centenas de pedidos de resgate por dia. Infelizmente, a gente é incapaz de atender todos eles por uma questão regional, às vezes geográfica, às vezes uma questão de espaço interna. O Instituto Caramelo conta com um hospital veterinário dentro do nosso trabalho, do nosso abrigo. Então, todas as entradas são via hospital. E é um desafio enorme, é um trabalho que eu falo que é um trabalho de cultura mesmo que a gente tem para fazer no Brasil, para manter as organizações vivas, que é o trabalho da cultura de doação, né, do lado dos doadores, e do lado da gente também da cultura de pedir, porque eu tenho o costume de perguntar para as pessoas quantas vezes no último mês uma organização te pediu uma doação. Então, o fortalecimento dessas culturas é muito importante para a gente conseguir manter esse trabalho vivo. E o nosso relacionamento com os doadores
é sempre muito próximo. Então a gente quer que a pessoa que doa pra gente entenda que a gente tem até algumas campanhas que a partir de R$5 você já faz a diferença, e é verdade sim. A recorrência da doação é mais importante às vezes do que o valor, do que a quantidade, né? O teu contato direto. Então a gente tem um relacionamento muito próximo com os nossos doadores, e a gente tenta fazer isso de uma forma bem, assim, pessoal, né? Mas o desafio é enorme, muito, muito grande mesmo. Eu acho que doar o tempo é uma coisa muito preciosa. A gente valoriza muito os nossos voluntários no Instituto Caramelo, eles são essenciais. A gente não conseguiria fazer diversas ações que a gente faz, inclusive eventos de adoção, quando a gente vai uma vez por mês em algum centro comercial, os voluntários são parte essencial disso. Alguns vão até o abrigo também nessa interação ali com os animais, de banho, de brincadeiras também, né, de tempo de qualidade. A saúde mental também, a gente precisa trabalhar isso neles. Então, esse time de voluntários que a gente está sempre recrutando novos, né? Para quem quiser ser voluntário do Instituto, é só mandar um e-mail para a gente também, que a gente faz essas reciclagens, né, de novos grupos. São, assim, extremamente essenciais. E como eu falei, né, doar tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem na nossa vida, é o nosso tempo. Então a gente é completamente apaixonado por esses voluntários, e eles também, né, pelo nosso trabalho. E eles sabem que sem eles era impossível a gente fazer tudo o que a gente faz, completamente sem chance da gente fazer com todos esses braços assim que ajudam a gente, não tem dúvida. O Documento Jovem Pan fica por aqui. Assista a esse e a outros programas no canal do YouTube da Jovem Pan e no aplicativo Panflix. Uma ótima noite para você e até mais. Documento Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.